assim. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Alterosa, que abre a edição desta segunda-feira te fazendo uma pergunta. O seu cartão de vacinação está atualizado? É importante manter o documento em dia. A vacina é a forma mais eficaz de se proteger contra várias infecções, incluindo doenças que já estavam erradicadas, como o sarampo, que é extremamente contagiosa. Nas ruas, muita gente preocupada em cuidar da saúde. Claro, tem que preocupar, né? Se você não se cuidar, quem vai cuidar? Preocupa tudo, minha filha. Com a família, porque isso é perigoso, né? A gente não está descobrindo o que tem hoje. A doença não espera, né? Quando você percebe, você já está bastante contaminado. Aí é a hora da correria. Outras um pouco mais relaxadas em relação a isso. Nossa, essa última vacina agora que teve, não tomei. Febre amarela? Febre amarela. Não tomou? Não tomei. Tá com medo, não? A gente fica um pouquinho de medo, né? Mas fazer o quê? A correria de hoje, dia a dia, né? Não dá tempo. Mas é mesmo importante estar com o cartão de vacinas atualizado, principalmente em tempos de surto de doenças como a febre amarela e, mais recentemente, o registro de casos de sarampo novamente no Brasil. É que um dos principais motivos para a disseminação desses vírus seria exatamente a baixa cobertura vacinal. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação do sarampo. Desde 2001, não havia registro de transmissão da doença, até o estado de Roraima confirmar um caso e outros 7 suspeitos em crianças não vacinadas em fevereiro. Na Europa, 20 mil casos de sarampo foram registrados em 2017. O sarampo é uma doença que se espalha muito rápido entre as pessoas, caso essas pessoas não tenham imunidade, né, principalmente por conta da vacina. Então é mais um reforço que a gente, mais um fator aí que a gente cita, né, para as pessoas buscarem a vacinação. Em alerta máximo contra a febre amarela, o estado de Minas Gerais afirma que 2 milhões de pessoas ainda precisam ser vacinadas por aqui. A febre amarela, né, principalmente, que a gente está tratando agora esse ano, é uma doença grave que todos, né, podem ver pelos números. A gente já tem mais de 100 mortes confirmadas em Minas Gerais esse ano, no surto desse ano. Então, a dica, né, que a gente dá é que as pessoas procurem a vacinação, que é a melhor forma de prevenir a doença. 2 torcedores ficaram feridos depois de se envolverem em brigas logo depois do clássico entre Atlético e Cruzeiro nesse domingo em Belo Horizonte. Uma das vítimas foi espancada no bairro Prado, região oeste da cidade. No mesmo dia, a PM prendeu mais de 20 pessoas durante uma operação para inibir a ação de flanelinhas em torno do estádio Independência, onde foi realizada a partida. As abordagens foram feitas por policiais militares e guardas municipais no entorno do estádio Independência, onde motoristas estacionaram os carros para seguir para o clássico. 22 flanelinhas foram detidos, além de um cambista que, segundo a PM, estava vendendo ingressos por mais que o dobro do preço. Na delegacia, eles reclamaram do aperto na cela e do calor. Alguém extorquindo o motorista aí? Alguns foram retirados da carceragem e transferidos para a viatura da PM, que foi colocada na sombra, na calçada. De acordo com este policial, os flanelinhas são suspeitos de extorsão. O cambista não tinha passagem pela polícia. O cambista ele estava com 3 ingressos em mãos, além do aparelho celular no qual ele estava se comunicando ali com o interessado naquele instante e com R$300 em dinheiro. O batalhão Rotan também levou um homem para a central de flagrantes. Segundo os militares, o torcedor do Cruzeiro foi preso por desacato. Ele xingou os PMs durante uma abordagem. Mas foi no meio da tarde, na volta para casa, que as confusões aconteceram. 2 torcedores, um do Atlético, outro do Cruzeiro, foram espancados por rivais. Um dos confrontos aconteceu na região do Barreiro, o outro aqui no Prado, bem perto da Avenida Amazonas. Os 2 foram violentos e os jovens acabaram no hospital. Imagens de câmeras de segurança registraram um confronto entre 2 grupos de torcedores rivais. Eles estão com pedaços de madeira e barras de ferro nas mãos. Um torcedor do Cruzeiro cai e é agredido com vários golpes no chão. Ele ainda leva chutes e socos. Depois é arrastado. Um colega com um porrete na mão chega para socorrê-lo, mas acaba preso pelos policiais por envolvimento no crime de rixa.
Clóvis Henrique de Souza Neves teve vários ferimentos e estava inconsciente quando os militares chegaram. Da janela do prédio, este morador assistiu às cenas de selvageria. Outros moradores do prédio da frente também gritaram, pediram para parar, mas nessa hora o pessoal não tá ligando para isso. Quer mesmo enfrentar e começar a baderna, infelizmente. Clóvis está em observação no Hospital João 23. No mesmo local está o torcedor do Atlético, que foi agredido na praça do bairro Vale do Jatobá, quando esperava o ônibus. Ele teve os 2 braços quebrados e ferimentos na cabeça. 18 pessoas foram presas, com vasta passagem por esse tipo de fato. A Polícia Militar tem feito a parte dela e, infelizmente, como preconiza o Estatuto do Torcedor, há a necessidade do banimento desses torcedores dos estádios. Esse cidadão, que também é autor de agressão, ele é envolvido, ele só não morre porque a Polícia Militar chegou rapidamente. Vasta quantidade até de madeiras, vasta quantidade de estacas utilizadas. Houve a necessidade de carga, foi bem sucedida, houve a dispersão, mas essa cultura do confronto e da violência que precisa acabar. Os detidos na ocorrência da briga entre os torcedores foram ouvidos e liberados. As imagens de segurança foram analisadas, mas não foi possível chegar a uma conclusão sobre a identidade dos agressores. As investigações prosseguem. Já o estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Em relação à ocorrência envolvendo os flanelinhas, todos também já foram liberados e vão responder pelo artigo que configura exercício irregular da profissão. E a chuva dessa madrugada, mais uma vez, deixou estragos em Belo Horizonte. Teve córrego transbordando, inundações e até queda de muro. Rua dos Pampas, bairro Prado. A chuva forte, que durou cerca de 1h30, fez com que parte do muro da Academia da Polícia Militar viesse abaixo. Os pedaços ficaram espalhados no asfalto. Ao cair, a estrutura de quase 5 metros de altura atingiu um carro que estava estacionado na rua. O veículo ficou destruído. Por sorte, ninguém se feriu. Durante a noite, volta das 4h30, a chuva tinha parado, foi uma chuva bastante forte, e a gente ouviu um barulho. Então, moradores procuraram a gente também. Quando a gente chegou ao local, verificou a queda desse muro aqui. O muro não apresentava deficiência, eu acho que deve ser por causa do grande volume de água que caiu realmente na região. A Defesa Civil esteve no local e avaliou que o restante do muro não corre risco de desabar. A área foi interditada para retirada dos escombros. A chuva também trouxe estragos aqui no bairro Novo Arão Reis. Essa daqui é a rua 50A, que foi inundada. Isso porque logo ao lado aqui passa o córrego do Onça, que transbordou. As mais de 50 famílias que vivem aqui perderam praticamente tudo. Olha só onde chegou a altura da água, cerca de 1,5 metro. A gente vê aqui, olha, a casa da Dona Maria, ela perdeu tudo, né? Dona Maria, como é que foi? A água subiu muito rápido? Subiu rapidinho e já foi prejudicando todo mundo nadando na água, uns correndo por conta. Quem aguentou correr, correu. Quem não aguentou, a gente chegou e acudiu. Nesta casa, a enxurrada estragou o único colchão da família. Olha o colchão. Não tem 15 dias que aconteceu isso, aconteceu de novo. A gente está entrando aqui na casa da Dona Terezinha, que também passou sufoco por causa da chuva, por causa desse córrego que transbordou. Veja bem aqui, né? Na sala, você já deu uma limpada. Eu já tirei todo o barro, mas ainda você pode ver que ainda está chovendo. Muita coisa. O sofá até aqui está tudo molhado. Olha. Tá tudo molhado. Todo mundo passa sufoco aqui. Gente com criança. Entendeu? A minha vizinha aqui saiu, coitada. Tá com 3 crianças também. Tava no sufoco. E a Rubel falou que minha casa não tá na linha vermelha para sair. Entendeu? Falou que vai tirar, mas não por agora. Então você não vai ser indenizado? Por agora, não. E a forte chuva do fim de semana causou transtornos aos moradores do bairro Cidade de Deus, em Sete Lagoas, região central do estado. Situação que, segundo a comunidade, se repete a cada temporal. Água por toda parte, em todos os cômodos. Da pia, o banco. A Garrinha tá mandando aí, ó. Aí, ó. Na hora que eu abri a porta da sala, eu já foi entrando dentro da casa e saindo para fora, né? Aí a única coisa que a gente pensou foi quebrar o muro para escoar a água, porque não tinha pra onde ela sair. Você pode ver que aqui é baixo, né? Então não tem. Aí ficar cheio d'água a casa toda.
De acordo com a moradora, a geladeira e o computador queimaram. A água da enxurrada também atingiu o guarda-roupa comprado recentemente. Muito prejuízo, com certeza. É triste a gente falar. Pra gente que trabalha só a sol foi. Porque até você conquistar tudo de novo é meio difícil, né? A avenida onde Suelene mora é asfaltada, mas a enxurrada levou terra das outras ruas que não têm calçamento. Diversas casas também foram inundadas, como a do Valdeci. Ele mostra que a água chegou a 30 centímetros de altura. O vídeo feito pela família mostra como o local ficou. Foi muita água, entendeu? Porque essa água desce de 4 a 5 ruas aqui de cima e invade essas casas aqui. Enquanto não asfaltar a parte de cima aqui e colocar mais bueiro, entendeu? Não tem jeito não, coisa que é feia. Os moradores cobram melhorias no sistema de drenagem nas ruas. Nós reivindicamos à prefeitura que venha resolver o nosso problema, que é muito doloroso. Toda vez que a gente não pode ver chover, já vê chover a gente já fica preocupado porque o risco é muito grande para nós e nós não tínhamos isso. Depois que passaram o asfalto que veio esse problema, que viraram a água toda em nossa direção. Então nós ficamos nessa posição difícil que estamos atravessando hoje. A Secretaria de Obras de Sete Lagoas informou que o sistema de drenagem da Avenida Mostrada não consegue captar o grande volume de água. De imediato, será feita a limpeza de todos os bueiros e a retirada de um quebra-molas de terra construído pelos moradores e que, segundo a Prefeitura, contribuiu para o alagamento de algumas casas. Tempo nublado com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento no centro, no leste, no norte e no noroeste. Nas outras regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. Em Belo Horizonte, mínima de 21 e máxima de 31 graus. A temperatura vai de 20 a 30 em Capelinha, de 18 a 33 graus em Formiga. Oscila entre 22 e 34 em Passos. E em Campina Verde, mínima de 23 e máxima de 35 graus. 2 jovens foram mortos e um ficou ferido durante um tiroteio em um baile funk no conjunto Santa Maria, em Belo Horizonte. Segundo testemunhas, as vítimas foram atingidas com disparos vindos de uma submetralhadora. O baile acontecia nesta quadra e, segundo moradores, é um evento tradicional. Alguns dizem que era baile funk, outros dizem que era pagode. Fato é que, segundo testemunhas, um homem chegou à região armado com uma submetralhadora e fez vários disparos. 3 pessoas foram atingidas, 2 morreram, um homem de 25 anos e um jovem de 17 que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um outro, também de 17 anos, foi levado para o Hospital João 23 e continua internado. O tiroteio foi por volta das 10h50 da noite. A polícia foi chamada, mas de acordo com o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram, Cláudio Henrique Campos Tostes, de 25 anos, já estava morto. O criminoso fugiu sem ser identificado. Sem mostrar o rosto, uma moradora comentou que ouviu o barulho dos tiros. Eu já estava deitada quando eu vi essa bagunça aí. Eu já estava dormindo. A suspeita é de que o crime esteja ligado ao tráfico de drogas. Assim, tem bagunça assim para tudo quanto é lado. O pessoal faz festa aqui direto, né? Assusta porque a região que a gente mora, né? A gente só está trabalhando, então pode acontecer alguma coisa assim, de uma hora para outra, né? O adolescente ferido no braço, que está internado no Hospital João 23, não corre risco de morte. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi preso. Do videogame para a realidade, a ideia de 2 adolescentes inspirados em um jogo em que personagens atiram em pessoas quase terminou em tragédia em Eloy Mendes, no sul do estado. Os jovens saíram pelas ruas da cidade disparando com uma espingarda de pressão com chumbinho contra pedestres e carros. 4 pessoas ficaram feridas. Seu Paulo, de 72 anos, foi uma das vítimas dos atiradores. O disparo atingiu as costas do aposentado, que precisou passar a noite no hospital. Na hora eu não percebi, eu só pensei que ou o fio do poste deu um curto, arrebentou batendo nas costas, ou senão podia ser uma pedrada de estilingue. Aí eu não parei não, tinha 2 caminhões parados, eu toquei pra frente, fui embora pra frente. Cheguei até aqui em casa. E aí? Aí cheguei aqui em casa,
começou a sangrar, aí os vizinhos apareceu e falou que não, isso aí é gente na rua que tá dando tiro de chumbinho nos outros. Tem 2 carros na rua fazendo isso, a polícia falou. Aí eu fui dando andamento, aí fui pro hospital, internei, posei lá. Pelo menos mais 3 pessoas foram atendidas no pronto-socorro de Eloy Mendes, vítimas dos disparos de uma arma de chumbinho. Um homem teve que passar por cirurgia. O vidro de um carro e a vidraça de uma lanchonete também foram atingidos. Os atiradores, segundo a PM, estavam neste carro preto que sobe esta avenida em alta velocidade. Este homem, que aparece saindo de uma padaria, foi atingido pelos criminosos logo depois dessas imagens. Os disparos aconteceram em 2 movimentadas avenidas aqui de Eloy Mendes. O veículo utilizado foi identificado pela PM por meio das imagens do circuito de segurança. 2 adolescentes de 14 e 17 anos foram apreendidos e assumiram a autoria dos crimes. Em depoimento, um deles disse que a ideia era brincar de GTA, um jogo de videogame onde os personagens cumprem missões, como, por exemplo, atirar nas pessoas nas ruas. Onde as pessoas saem dirigindo um veículo, atirando nos locais, nas pessoas, de maneira alheia, né? E falaram que o objetivo era fazer igual no jogo. No GTA, o jogador controla um bandido tendo que realizar missões como roubos e assassinatos e precisando fugir da polícia. Mas isso é uma brincadeira muito de mau gosto, né? Podia ter sido pior, né, seu Paulo? Podia ter sido pior, pegar de frente igual pegou o outro lá, atingiu o fígado, é muito pior, né? Eles vão responder pelo ato infracional, né, similar ao crime, porque são menores, e no âmbito aí das investigações futuras vai ser verificado, né, todos os indícios, as materialidades, os detalhes desses fatos. A espingarda foi encontrada embaixo da cama de um dos adolescentes, junto com munições de chumbinho calibre 22. A internet tem coisas positivas e negativas, os jogos de videogame também são. Cabe aqui a orientação que o pai tem que fazer de maneira mais acompanhada, mais próxima de seus filhos, que o perigo é grande. Cerca de 140 animais com sinais de maus tratos foram localizados por policiais rodoviários federais durante patrulhamento de rotina na BR-391 em Perdões, no sul do estado. Cabras, bodes e cabritos eram transportados da Bahia para São Paulo no baú deste caminhão por 2 dias sem água e alimentação. Segundo a PRF, não havia ventilação suficiente para o transporte dos animais. O motorista do caminhão, de 64 anos, assinou um termo circunstanciado de ocorrência, TCO, medida utilizada por autoridades policiais em crimes de menor potencial ofensivo, e foi liberado. Outro veículo fez o transporte dos animais, mas nas devidas condições, até o estado paulista. Para o transporte de carga viva em caminhões-baú, a corporação informou que deve ser previsto um sistema de controle de temperatura e ventilação. Contudo, de acordo com a PRF, não é obrigatória a instalação de reservatório de água no veículo. A Polícia Militar prendeu nesse fim de semana um homem com grande quantidade de drogas no bairro Vila São José, região noroeste de Belo Horizonte. Com ele foram apreendidos cerca de 50 quilos de maconha e mais de 1.000 pedras de crack. 50 quilos de maconha prensada, 1.075 pedras de crack, além de 3 porções maiores, 38 microtubos de cocaína, balanças de precisão e material usado para embalar as drogas. Segundo a PM, a apreensão foi resultado de uma denúncia anônima que também levou à prisão de um homem apontado como dono do material. Não foram permitidas imagens dele. Foi recebida uma informação bastante genérica, dando notícia de que havia uma quantidade significativa de drogas escondidas em um dos prédios da Vila São José. Durante as buscas, lá foi encontrada essa quantidade de droga. Justamente nesse bloco havia um indivíduo, hoje maior de idade, mas que quando era menor de idade teve várias passagens pela polícia por envolvimento com crimes de tráfico e outros de natureza similar. E no seu apartamento nós encontramos um caderno de anotações que vinculava de fato toda aquela droga, toda a contabilidade da droga a esse indivíduo. De acordo com a polícia, Pablo Henrique Santos Oliveira, de 21 anos, já havia fugido de uma abordagem em data anterior. Há uma situação de ele ter sido perseguido pela polícia em uma ocasião anterior, onde inclusive nessa ocasião ele teria pulado da janela do seu apartamento do 3º andar e fugido da polícia militar. Por isso ele já era alvo de abordagens.
Nós voltamos já já. Até domingo, 11 de março, as clientes do Itaú Power Shopping em Contagem vão receber cuidados e mimos especiais. A repórter Fernanda Pena traz os detalhes. Olá pessoal, boa noite. A promoção começou nesta segunda-feira e durante essa semana especial dedicada à mulher vai ser assim, com vários mimos. Tem manicure, tem massagem, limpeza de pele, design de sobrancelha e vários outros mimos para quem fizer acima de R$50 em compras. A Graziele, que não é boba nada, está aqui, já aproveitou algumas coisas. É a quarta vez que você participa do Power Spa. Isso, é a quarta vez. A gente sempre aproveita esse mimo que o shopping oferece para todos os clientes no Dia das Mulheres. O que você já fez aqui hoje? Hoje eu já fiz massagem e agora eu vou fazer uma limpeza facial. E a cada R$150 em compras, as mulheres têm direito aí a um voucher para fazer 3 sessões de depilação a laser também numa clínica aqui do shopping. Agora a gente vai aqui para um outro cantinho, porque também a Semana é das Mulheres, mas tem homens também desfrutando aqui das massagens, não é isso, Luan? Como é que tá isso aí? Tá ótimo, super relaxante. Aproveitar mais dos mimos aqui? Então, na verdade, eu já aproveitei. Eu vou fazer uma massagem, depois eu tenho umas sessões de depilação e algumas outras coisas. E na quinta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o shopping também tem alguns descontos em lojas e um workshop de automaquiagem. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Fernanda. Lembrando então que o Power Spa vai até domingo, de 1 da tarde às 9 da noite. No sábado, de 10 da manhã às 10 da noite. O espaço está localizado na praça central do primeiro piso do Itaú Power Shopping. O JA fica por aqui. Você assiste agora ao SBT Brasil. Boa noite e até amanhã às 7h15. Tchau.